O eterno bendito seja para sempre o seu nome. Mão, duas vezes. Zahor et Hashabat. Show. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Leikulam. Shabbat Shalom a todos vocês. Que o Eterno te abençoe e te guarde. A você, família, e toda a sua parentela. Nesse maravilhoso dia de Shabat, o sol do xixi do sexto dia, e no Shabat, no dia do descanso de Adonai, no dia do Eterno, no Yom Adonai, no dia de Adonai. Lembramos a cada Shabat da contagem do Omer, ou seja, a contagem do dia do primeiro mês, o mês de Aviv, o mês da primavera, após Pessah. No momento de Pessah, contagem dos 50 dias, das 7 semanas. O sol era o 30º após o pôr do sol. Nós entramos no 32º dia. Rápido. 32º dia. Faltam 18 dias para a festa de Shavuot. 18 dias, exatamente 18 dias. E Shavuot, festa da semana. 7 semanas após marca a entrega da Torá no Monte Sinai. Foi justamente 50 dias após a saída do Egito, do primeiro mês, 7 semanas após o 50º dia, foi justamente a entrega da Torá. A Torá e é evento que nos lembramos, porque a própria Escritura nos ordena nos lembrarmos desse evento, nos lembrarmos em agradecimento pela sua instrução, que nossa alma forme em pessoas. 30ª, por coincidência, né? 31º dia, 31ª quer dizer, vem da palavra amar. Amar quer dizer falar, dizer. Emor é a mesma coisa. Fale. Fale, diga. Está no livro de Vaikra. Levítico, capítulo 21. Capítulo 21. Um carinho inicial. Porque essa porção eu já vivenciei às vezes na terra de Israel. Já estive mais de uma vez em Israel, quando na semana, uma das semanas que eu estive, a porção é Emor. Então, eu tenho um carinho muito especial por essa porção, Emor. Essa porção é a continuação da porção Kedoshim, estudando nada. Falando de santidade. O Eterno continua chamando, conclamando por serem santos. Porém, nessa porção,
os sacerdotes, eles são eterno, trata com direção, essa porção mais direta do sacerdote. Ela é mais direta ao povo. E a porção emor, de santidade, inclusive a palavra que aparece novamente nessa porção, no verso 6, vocês devem ser santos. Santos é o mesmo título da porção anterior, que é Doshim. Porém, vamos perceber que essa porção amor, ela inicia com foco Hanim, nos sacerdotes. Sacerdote. Corim. E ela inicia da seguinte maneira, da seguinte forma. Inicia falando de um tema muito comum ao ser humano em todas as épocas, da sua vida. Morte. Esse tema é um tema que está do ser humano desde os primórdios da humanidade. Desde que a morte entrou na nossa vida. É estranho falar isso. A morte entrou na nossa vida, pois antes o ser humano ele só tinha vida. De repente, ele abriu a porta para a morte. E desde então, a morte faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa realidade. Não há como o ser humano não pensar ou não falar da morte, porque é algo que está no nosso cotidiano. A proposta dessa noite é desmistificar a morte. Porque desde o princípio, os primeiros impérios, eles mistificaram a morte de tal forma um evento místico, mais místico do que natural. Até os dias de hoje, até hoje, tratam a morte místico. Desmistificá-la. Nós precisamos aceitá-la, porque é algo inerente a todo ser humano. Temos como fugir dela. Porque nada ao ser humano, desde o princípio, morrerás. Ou seja, não temos como fugir dela. Nem uma chica fugiu da morte. A porção inicia da seguinte maneira. El Moshe Emor, eterno para Moshe, dizendo, ou melhor, e falou e disse o eterno para Moshe, Emor el HaKohanim, para os sacerdotes. Ora, se são sacerdotes, Kohanim, eles são Arão, é óbvio, porque todo sacerdote
em primeiro lugar, Leviim, levita, ele precisa ser daqui. Não existe nenhum sacerdote que não seja descendente de Levi. A tribo de Levi foi a tribo escolhida, sempre será a tribo escolhida, isso é algo imutável, nunca mudará. Que assim diz Adonai, isso mudará, jamais mudará. Foi a tribo escolhida para o sacerdócio. Tem dentro da tribo a pessoa escolhida de os levitas, o sacerdote foi Aharon, o irmão Moshe. E através dele, disse Adonai, sacerdotes. Não sacerdotes de outro levita, que não seja da casa de Aharon. Por isso a vara de Aharon floresceu e foi colocada dentro da arca como um testemunho eterno. Assim como a Torá eterna, assim como o man, a provisão de Adonai, é eterno. Estão na arca do testemunho, como um testemunho. O sacerdote tem que ser levita e tem que ser da casa de Aharon. Por isso aqui diz Aharon para os sacerdotes, filhos de Aharon. Tá? Nefesh, lo Itamar. Não é Itamar, filho, não é Itamar. Itamar não se torne impuro, limpo. Lo Itamar não se torne impuro. Impurifique. Be'amav. Como assim? Aos filhos de Aarão, os sacerdotes, nenhum sacerdote se tornará impuro, tornará a sua alma, que é a palavra que aparece, nefesh, a sua alma não está impura por nenhum membro do seu povo que morrer. Nenhum membro do seu povo que morrer. Im le hakarov elav le imo le aviv ve li o lebito riv. Se for parente próximo, como mãe, pai, filho e irmão. Exceto se for parente próximo. Mãe, filho, filha. No caso dela ainda ser virgem. Casado. Dependente do sacerdote. Então, o Eterno afirma aqui que os sacerdotes não podiam participar de enterros. Quando alguém morresse do povo, milhões de pessoas, sempre alguém morria. Estamos falando do deserto. Os sacerdotes, filhos de Aarão, poderiam participar, se
de um cadáver de quem quer que seja, exceto seu mãe, seu filho, filha, seu irmão, sua irmã. E no caso da irmã, se ela fosse virgem ainda. Mas por que o sacerdote queria se aproximar de um cadáver, participar de um funeral? A resposta está no verso 6. Kedoshim Ihiu Le-Lo-Heihem. Vocês deverão ser santos para Adonai, para o Eterno, seu Elohim. Velo Elohim ki et ishei lechem Elohim ve hayu kodesh. Santos para Elohim e não profanar o seu nome. Eles são aqueles que apresentam a Adonai as ofertas pelo fogo, o fogo no plural. O pão seu Elohim, o pão de seu Elohim, o pão da presença, o pão da eterno. Ser santo. Agora, a pergunta que se faz é a seguinte: o que é que tem a ver essa santidade? O não poder ir a um de alguém no povo. Pois, o sacerdote, obviamente, se ele é o sacerdote, indicada a estar diante da morte. Por quê? Porque todos os povos do passado e do presente, praticamente todos os povos do passado e do presente, sempre colocaram o momento da morte como algo que tem que haver um sacerdote. O sacerdote tem que ser, sempre foi uma figura, porque quando fala sacerdote, não quer dizer que é só sacerdote do povo de Adonai. Quando fala sacerdote de Adonai, do Eterno, do povo do Eterno, aí sim, são os descendentes de Aharon. Mas a figura do sacerdote, ela existe antes mesmo de existir o povo de Israel. As nações sempre tiveram sacerdotes. Por exemplo, o sogro de Moshe, Itró, ele era sacerdote, mas era sacerdote pagão. Por exemplo, a história do Egito, de Yosef no Egito, a gente fica sabendo sacerdote, né? Um homem que se tornou sacerdote e que a sua filha se casou com Yosef, que passou a ser chamado de Potífera, quando se tornou sacerdote, mas um sacerdote pagão. O Egito, por exemplo, local de onde o povo de Israel tinha acabado de sair, eles cultuavam a morte. A morte para os egípcios era um evento sem igual. Os mais ricos, os mais poderosos, investiam nesse momento. Os mais ricos, como a realeza, os faraós, eles investiam nesse momento exorbitante. Os sacerdotes, era o momento que os sacerdotes mais lucravam, no momento da morte. Porque eles somam de dinheiro para proceder com todos os detalhes do funeral
embalsamamento, né, embalsamar e todos os trâmites para chegar até o momento em que se colocavam em câmaras, muitas delas escondidas, os faraós ou pessoas poderosas. Mas tudo tinha que ser por meio de um sacerdote. Ele iria preparar o corpo para a próxima vida. Os faraós e os mais poderosos, amados, e no local do sarcófago, no local onde eles eram colocados, juntos com muitos tesouros, riquezas, eles queriam preparar a próxima vida. Quando voltassem à vida, já iriam e poderosos. Além disso, muitos dos escravos, aqueles que eram mais próximos aos faraós, aqueles escravos estavam, eles também eram enterrados junto com o faraó, para na próxima vida eles servirem. Os faraós gostavam tanto de ser escravos, eles eram obrigados, quando morressem, a serem enterrados juntos com aquele faraó. Já estava decretado. Já ficou do lado. A ideia dos faraós era essa. Quando voltar à vida, além de continuarem sendo ricos, com muita riqueza, eles ainda teriam os preferidos, entre aspas, né, para servi-los. E dessa maneira, os egípcios faziam da morte. E mais lucravam com isso eram os sacerdotes, as sacerdotisas. Eram eles que tinham a autoridade com os trâmites da morte. Se demorava 70 dias, olha só, 70 dias. Isso você pode notar na vida de Jacó, o patriarca. Eles fizeram todos os trâmites. Percebeu a tradição, porque ele viveu 17 anos no Egito, essa tradição egípcia, a mística que os egípcios davam à morte. Ele solicitou de Yosef que jurasse a ele que ele jamais seria enterrado no Egito. Queriam enterrá-lo no Egito, além de servir como um ídolo de adoração, queriam que ele ressuscitasse junto dos faraós. E ele fez o povo jurar que ele seria enterrado junto com seus pais. Os egípcios, essa mística com a morte, faziam da morte um grande negócio. Mas não só os egípcios, eram da mesma maneira, os gregos da mesma forma, e os romanos da mesma maneira também. Tanto é que é dos romanos, da língua latina, do latim, é que vem uma palavra que você observa em todas as funerárias de hoje em dia. É difícil você não encontrar uma funerária que não tenha o nome Pax. Isso. E às vezes você não sabe nem o que é Pax. Em latim que usavam no momento da morte. Pax quer dizer poder. Então, quando você vê uma funerária com o nome Pax, Pax alguma coisa, quer dizer poder. É uma tradição
que aquele momento é um momento de poder. Então, você tem que investir nesse momento. Obviamente que as funerárias, elas lucram. Elas vivem disso. Investir nesse momento é poder. É um poder que você vai conquistar, o morto vai conquistar, né? E o Estado ali não está entendendo nada. Grande negócio. E os sacerdotes pagãos estavam com esse momento. Era um momento que os sacerdotes destacavam. O momento da morte era o momento que os sacerdotes mais se destacavam. Sacerdotes pagãos eram mais requisitados. Se a pessoa não fosse religiosa, mesmo que a pessoa toda a sua vida não quisesse saber nada de religião, sacerdotes em vida, mas na hora da morte, não importava quem fosse a pessoa. Estava ali porque era ele que preparava a vida daquela pessoa, era ele que iria dar o destino daquela. Todos sempre acreditaram em muitas coisas. Sempre acreditaram em muito misticismo, ocultismo, e acreditam até o dia de hoje. A ponto, por exemplo, que os próprios gregos, eles sempre acreditaram que no momento da morte, se não se colocasse nos dois olhos do morto 2 moedas para o barqueiro, ou seja, aquele que transportava o barco com aquela pessoa morta. Se não se colocasse 2 moedas de prata nos olhos do morto, o barqueiro não encontrasse o seu pagamento, aquela pessoa seria levada às profundezas do inferno. O barco seria levado para um lugar de tormento. Mas, se o barqueiro encontrasse as 2 moedas de prata nos 2 olhos do morto, ele iria conduzir aquela embarcação com aquele corpo para um lugar, um paraíso. Você percebe que em todas as tradições, o dinheiro, o lucro com a morte, o poder, sempre era desde os egípcios, que os sacerdotes eram enterrados com toda a riqueza que ele possuía em vida. Os sacerdotes sempre tiveram esse papel. E o povo de Israel via isso no Egito, viu isso no Egito durante todo o tempo que esteve. Então, o Eterno chega para os sacerdotes nessa continuação da porção Kedoshim. Primeiro ele fala para o povo sobre santidade, agora ele fala para os sacerdotes. Vocês devem ser separados, santos. Ou seja, vocês não devem ser como os sacerdotes pagãos. Vocês não vão se aproximar dos mortos. Vocês não vão querer lucrar com isso. Vocês não vão se aparecer com isso. Vocês não vão deixar o Ohel Moed, a tenda do encontro, para participar de um funeral, para participar de um enterro. Vocês não vão. A função de vocês é cuidarem dos vivos. A função dos sacerdotes sempre foi, está escrito na Torá, cuidar dos interesses do povo, dos vivos, daqueles que estão vivos. Não como os sacerdotes pagãos cuidarem daqueles que morreram. Porque os que morreram
Eles não podem mais glorificar o Eterno, está escrito. Eles não têm mais parte com o nosso mundo. Estão dormindo num sono profundo. E os sacerdotes do Eterno, o Eterno diz, vocês são santos. Vocês não vão lucrar com isso. Vocês não vão se aparecer nesse momento. A função de vocês é ensinar o povo. Tanto é que o povo de Israel sempre aprendeu esses detalhes sobre a morte e, diferentemente dos outros povos, que passavam 70, 60, 50, 40 dias de luto, o povo de Israel sempre aprendeu que o luto é algo real, a morte faz parte da nossa vida, está no nosso ser, está no nosso dia a dia, está no nosso caminho, não temos como fugir dela. Porém, o Eterno estabeleceu 7 dias de luto, uma semana. É o que está na Escritura. A pessoa deveria ficar 7 dias de luto. E, em relação ao corpo, sempre o povo de Israel teve o cuidado de enterrar o corpo. Inclusive, os habitantes de Jerusalém sempre tiveram a tradição, e isso nós encontramos no primeiro século, nos escritos nazarenos, está escrito que os habitantes de Jerusalém, eles tinham a tradição de não deixar um corpo morto, alguém morto, virar o dia sem serem enterrados. Eles enterravam no mesmo dia. E essa não era uma tradição só do povo de Jerusalém. Nós encontramos isso na Torá, quando o próprio Yaakov, quando sua esposa Rachel, a esposa amada, morre ali, bem próximo a Efrat, a Betlehem, de Betlehem até Hebron, onde estavam os seus pais, Yitzhak, Rivka, Isaac, Rebeca, Yitzhak, Rivka, Abraham, Sara, onde ele queria enterrar Rachel. Porém, de onde ele estava, Betlehem até Hebron, dá aproximadamente 40 quilômetros, 45 quilômetros. Se ele tivesse um carro na época, uma van, um ônibus, porque ele tinha muitos filhos. E tinha filhos, e os filhos, não só filhos, como também servos, servas. Ele tivesse vários ônibus, vários carros para transportar tanto todo o pessoal como também mais que ele tinha, ele conseguiria chegar em Hebron no mesmo dia e enterrá-la. Mas não dava tempo. E ele sabia que não ia dar tempo, óbvio que não ia dar tempo. Estava longe de Hebron para ir a pé ou de camelo. Ele demoraria mais 24 horas. Então, ele enterra no caminho que vai a Efrat. Ou seja, ele não fez como os egípcios. Ele não fez como outros povos. Que para enterrar um morto era 70, 60, 50 dias. E nesse tempo, quem é que mais lucrava com isso? Quem é que mais aparecia? Os sacerdotes. É claro, até hoje, nos nossos dias, existem muitos religiosos que cobram, é verdade, cobram. Isso não é uma coisa absurda, porque sacerdotes pagãos, ao longo da história, sempre cobraram por serviços funerais. O povo de Israel sempre teve essa tradição de enterrar o mais rápido possível os mortos. E enterrá-los. Enterrá-los. Não cremá-los, como os outros povos sempre fizeram. Tocar fogo no corpo para virar cinza. Nunca tivemos essa tradição. O povo de Israel foi o único povo da história da humanidade que teve a tradição de enterrar os seus mortos.
enterrar e deixar que a terra, que é de onde viemos, fazer o restante. Porque somos pó e ao pó retornaremos. É algo muito natural. Muito natural. Por isso, os enterros, na tradição do povo de Israel, são coisas muito simples. Se você nunca teve a oportunidade de presenciar, é algo muito simples. Muito simples. Daí que vem a tradição da mortalha, que era um pano que se enrolava. Isso é uma tradição judaica que chegou até o nosso país. Porque os primeiros habitantes eram judeus. 3 de cada 4 brasileiros, no começo da colonização, 3 de cada 4 brasileiros eram judeus. A tradição de colocar uma pedra na lápide. O povo de Israel sempre teve muita simplicidade, aprendendo justamente pela Torá, em relação à morte. Encarar a morte como algo natural. Sem mistificá-la. Sem criar um ocultismo, algo... Por isso, é proibido, até os dias de hoje, para os descendentes de Aharon entrarem em cemitérios. Em Israel tem muitos cemitérios, como em todo lugar. Mas aquele que sabe que é descendente de Aharon, ele não pode entrar no cemitério. Até os dias de hoje, não pode. Ele não pode entrar no cemitério. Porque está escrito na Torá. É vedado aos Kohanim se aproximarem da morte, do morto, dos túmulos. Ele não deve participar ele não deve participar disso. Não é uma figura central como nos outros povos. Ele deve ser santo, separado. Até em relação às funerárias, o povo de Israel, eles não utilizam serviços funerários. Eles não utilizam. Porque quem está prestando o serviço ali é uma pessoa que não tem nada a ver com a família, obviamente. É um negócio. É um negócio. Então, não tem sensibilidade alguma, porque não é parente dele ali. Já virou uma rotina. É normal para ele. Então, o povo de Israel desenvolveu ao longo da história alguns detalhes interessantes em relação a isso. Eles criaram uma organização, e essa organização existe em todos os lugares onde existem judeus, chamada Hevra Kadisha. Hevra Kadisha, a Sociedade da Santidade. Hevra Kadisha, a Sociedade Santa. É um grupo de pessoas dentro da comunidade judaica. Cada comunidade tem as pessoas que participam da Hevra Kadisha, e essas pessoas que conhecem a comunidade, quando há alguma pessoa que morre, são elas que cuidam do funeral, são elas que cuidam das pessoas enlutadas. E quando há qualquer enterro, qualquer funeral, melhor dizendo, qualquer funeral no meio do povo de Israel, é recitado o Kadish, ou seja, o momento de santificação. E em toda a leitura do Kadish, nenhuma palavra é dirigida ao morto. Em nenhum momento se fala do morto. Tudo que é recitado é direcionado aos vivos, aqueles que estão vivos. Toda a palavra. Desmistificando assim a morte. Como muitos povos sempre fizeram. Eles fazem do funeral, do momento fúnebre, um verdadeiro
louvor, o culto à pessoa que está ali morta. Nesse momento, a pessoa que está morta é a melhor pessoa do mundo, é o melhor pai do mundo, é o melhor marido do mundo, né? É o melhor irmão do mundo, e assim sucessivamente, né? Muitas vezes o cidadão foi uma pessoa terrível durante sua vida, mas morreu, agora ele é a melhor pessoa do mundo. Como também as religiões sempre encomendaram, né, a alma, e algumas dizem o espírito daquela pessoa, e todo aquele blá, blá, blá que você já conhece. É muito místico esse momento. Porém, a Torá, ela mostra, ensina que é algo natural a todo ser humano. Eu quero ler com vocês alguns textos sobre isso, para desmistificar da nossa mente a morte. Primeiro, quero que vocês abram comigo, por favor, nos escritos, nos Ketuvim, Salmos, Terrelim, Salmos, capítulo 90. Esse é um salmo escrito por Moshe Rabbeinu, ou seja, esse salmo foi escrito na época que ele recebeu a Torá. Tá? Esse salmo foi escrito na época que ele recebeu a Torá, na época que ele esteve no deserto. É um salmo, é uma oração de Moshe, o homem de Elohim. Salmo 90 abre o 4º livro dos Salmos. São 5 livros, assim como a Torá, são 5 livros. Os Salmos também são 5 livros, dividido em 5 rolos. Esse é o início do 4º rolo. Tanto o Salmo 90 como o Salmo 91 também foram escritos por Moshe. O Salmo 90, eu quero ler com vocês o verso... Qual é o verso que eu coloquei aí? Verso 12. O verso 12 diz assim: então, ensina-nos a contar nossos dias. Seremos sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que nos tornemos sábios. Quando você ouve isso, o que é que você pensa? Ensinar a contar os meus dias. Quer dizer que eu tenho que aprender quantos anos eu tenho, a minha idade? Será que se eu souber a minha idade, né, contando quantos dias, quantos anos eu já vivi, eu vou se tornar uma pessoa sábia? É claro que não está tratando disso. Porque qualquer pessoa, né, normal, sabe a sua idade. Ou pelo menos tem uma ligeira noção, né? Porque antigamente era meio complicada a questão dos registros, né? E as pessoas eram registradas 7 anos depois de terem nascido. E no cartório, às vezes, a pessoa errava lá. Às vezes não, muitas vezes. Errava a data de nascimento. E tem muitas pessoas que têm a data de nascimento errada. São mais velhas do que diz a identidade, ou às vezes são até mais novas do que diz a identidade. Tem os 2 casos, eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas, por exemplo, que têm 2 datas de aniversário. Né? 2 datas de aniversário. Eu conheço pessoas que têm 2, não vou citar. Mas tem pessoas que têm 2 datas de aniversário. E ela não tem certeza de qual é realmente o dia do seu nascimento. Mas não é disso que Moshe está dizendo. O que é que Moshe está dizendo sobre o ensino de contar os dias? Moshe está dizendo para o Eterno ensiná-los a contar quantos dias faltam, quantos dias ainda restam para cada ser humano. E se nós descobrirmos isso,
obviamente que seremos pessoas melhores. Qual a pessoa que nesse momento saiba exatamente quantos dias ainda resta? Um mês? Perdão. Um ano? 2 anos? Uma semana? Um dia? 5 dias? Estou falando de morte. Então, qual a pessoa que, sabendo quanto tempo lhe resta, qual a pessoa que não vai buscar, dentro desse tempo que resta, ser uma pessoa melhor? Se você soubesse, por exemplo, que só tinha uma semana de vida, o que você faria, né, em uma semana? Você iria ligar para dinheiro? Você iria ligar para conta a pagar? Você iria ligar para ficar mais rico? Você ia perder tempo se esforçando e se acabando, perdendo sua saúde para conseguir dinheiro, conseguir... Não! Você iria continuar com ressentimentos no coração, odiando pessoas? Você iria continuar com rixas? O que você ia fazer? Você ia acertar a conta com todo mundo. Você ia ser uma pessoa melhor. Você ia amar de verdade. Né? Você iria ser desprendido dos bens materiais. Se você sabe que tem pouco tempo, você não vai levar nada. Você não leva nada. Não adianta. Você pode ser enterrado como os faraós, levar o seu dinheiro no caixão. Os coveiros vão abrir e vão levar tudo, até seu dente de ouro. Quem é que vai conferir depois? Não adianta ser enterrado com suas joias, com ouro. Tudo isso será levado. Para nada adianta. Na ressurreição dos mortos não haverá mais dinheiro, riquezas. Não haverá mais. Todos são iguais. No momento quando estão mortos, todos são iguais. Você ia ser uma pessoa melhor. Então, o que Moisés está dizendo aqui é isso. Ensina-nos que pouco tempo nos resta para que sejamos pessoas melhores, pessoas mais sábias. Mas você vai dizer, mas eu não sei quanto tempo me resta. Por isso mesmo que você vai ser uma pessoa melhor. Porque você não sabe o dia de amanhã. E nós somos... A nossa vida, como cita o profeta, é algo muito rápida. É um vapor que se dissipa. É uma erva que está lá verdinha e logo depois já está murchando e secando. A vida humana extremamente frágil. As pessoas que acham que nunca morrerão, que com o dinheiro que tem pode comprar tudo. Coitados, não são pessoas sábias. Temos que aprender que não sabemos quanto tempo nos resta. Por isso devemos ser pessoas sábias e aproveitar cada momento como se fosse o último. Como se fosse o último. Aproveitar um dia como se fosse o último. Não deixar para amanhã aquilo que podemos fazer hoje. Porque é isso que a Escritura nos ensina. E é isso que Moisés está querendo dizer aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias. Como eu vou saber quanto tempo me resta? Exatamente. Você não sabe e nunca vai saber. Por isso você tem que ser sábio e aproveitar cada minuto, cada momento. Amar mais e não odiar mais ninguém no coração. Se desprender dos bens materiais. Se aproximar do eterno. Olhar para um ser humano como um irmão. Porque todos nós somos irmãos. Todos viemos do mesmo casal.
todos viemos da arca de Noé. Todos somos filhos de Noé. Todos somos descendentes dos 3 filhos de Noé. Todos somos irmãos. Essa aqui é a grande realidade. Não existe ninguém melhor do que ninguém. A vida humana, ela é muito frágil. Um certo sábio, extremamente famoso, conhecido, Hillel, chamado Hazaken, o velho no sentido de o sábio. Ele disse isso para os seus talmidim, seus discípulos. O melhor momento para se arrepender é um dia antes da morte. Esse é o melhor momento para se arrepender, um dia antes da morte. Porque se você se arrepende um dia antes da sua morte, você tem um dia inteiro vivendo o arrependimento e você não será pego, como diz a história, de calças curtas. E os discípulos logo questionaram o mestre, o sábio. Mas, mestre, como saberemos o dia da nossa morte para nos arrependermos um dia antes? E ele cita esse texto de Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que nos tornemos sábios. Meu querido, você não tem como saber o dia da sua morte. Portanto, se arrependa hoje. Aprenda a contar os seus dias hoje. Por isso que os patriarcas, eles eram chamados na Torá, sempre, todos eles, Abraham, Yitzhak e Yaakov. Abraão, Isaac e Jacó. Abraham, Yitzhak e Yaakov. Todos eles, cita a Torá, Ba-Yomim, entrado nos dias, eles sempre foram, ao pé da letra, entrado nos dias, ou seja, eles aproveitaram a vida. A maior parte da vida deles, principalmente a parte final, eles aproveitaram os dias. Por isso eles foram entrados nos dias, ou seja, eles viveram muito, eles aproveitaram muito e eles se tornaram sábios. Olha o que esse outro texto do profeta nos diz. Profeta Yeshayahu, capítulo 40. Yeshayahu, capítulo 40, verso 6. Olha que texto lindíssimo do profeta chamado o príncipe dos profetas. Sar HaNeviim, o príncipe dos profetas. Yeshayahu, ele é considerado o príncipe dos profetas. Ele não é considerado o profeta, como, por exemplo, Eliyahu. Eliyahu é considerado Eliyahu HaNavi, Eliyahu o profeta. Ele é considerado Sar HaNeviim, o príncipe dos profetas. Capítulo 40, verso 6. Uma voz diz: proclamem. E respondo: o que devo proclamar? Toda a humanidade é apenas como a relva. A relva, a erva do campo. Toda a humanidade é
apenas como a relva. Toda a sua glória como as flores do campo. Toda a glória da humanidade como as flores do campo. São lindíssimas as flores do campo. Assim também são toda a glória do ser humano, né? Durante a sua vida. O ser humano, ele é livre e ele tem uma sabedoria, uma inteligência, melhor dizendo, uma inteligência muito grande para transformar aquilo que o Eterno criou. Inventa muitas coisas. É muito inteligente. Transforma muitas coisas. Transforma muitas coisas da natureza. Até o extremo. Passa até dos limites. Como, por exemplo, os babilônicos, na época de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, quando ele criou aquele império que achou que jamais terminaria com os jardins suspensos da Babilônia. Vá hoje lá ver os jardins suspensos da Babilônia. Já não tem mais nada! O que restou de ruína, o Estado Islâmico destruiu tudo. Não tem mais nada. Somente ruínas. E olhe lá, se encontrarem alguma coisa. Toda a humanidade é apenas como a relva. Toda a sua glória como as flores do campo. A relva seca e a flor murcha. Quando o vento de Adonai sopra sobre elas, a vida sai delas. Certamente as pessoas são como a relva. A relva seca e a flor murcha. Mas a palavra de Adonai, a palavra do nosso Elohim, durará para sempre. Nunca murchará. Nunca secará. Mas o ser humano, ele seca, ele murcha. O ser humano, ele passa. Você pode ler até o verso 15, aí em sua casa. É lindíssimo. Todo esse capítulo 40, que fala da voz que clama no deserto, anunciando o Mashiach, anunciando salvação, anunciando a presença de Adonai no meio do povo. Fala das Becerot, das boas novas. Mas eu gosto muito do verso 15, que diz: as nações são como uma gota em um balde. Para o Eterno, as nações são como uma gota em um balde. E ele diz isso, antes ele diz: quem ensinou ao Eterno? Quem mediu a sua vida, o seu mover? Quem foi o seu conselheiro, o seu instrutor? A quem ele consulta para obter entendimento? Quem lhe ensina a julgar? E lhe informa o que precisa saber? Ou lhe mostra como discernir? Que o ser humano acha que é alguma coisa. O ser humano quer ensinar o Eterno. O ser humano quer que o Eterno seja dessa forma, dessa forma, dessa forma. Por isso criaram deuses. E criam até hoje deuses que sejam da forma que eles querem que sejam. Mas Adonai, ninguém pode lhe ensinar. Quem é o ser humano? O ser humano é com as nações todas as nações da terra, todos os seres humanos são como uma gota que cai em um balde, grãos de areia em balanças. Um grão de areia em uma balança, que diferença vai fazer? Nada. Todas as pessoas que existem e existiram na terra, diante da grandeza de Adonai, é como uma gota que cai num balde, não é nada.
Divida uma gota, por exemplo, com a população mundial hoje, 7 bilhões de pessoas. Se não tiver mais. Divida uma gota em 7 bilhões de pedaços. É impossível. Porque não somos nada. Quem pensa o ser humano que é. Só porque tem um pequeno conhecimento, acha que é alguma coisa. Quero alertar vocês que estão me ouvindo, povo da Techuvá. O povo da Techuvá verdadeiro, aquele que se arrepende de fato e que ama o Eterno, não conheço ninguém que seja arrogante, orgulhoso ou prepotente. Se ele verdadeiramente se aproximou de Adonai, ele se tornou mais humilde, muito mais humilde. Ele tem a consciência de quão frágil e quão pequeno é. Assim foram os grandes homens de Elohim, como, por exemplo, o sacerdote Yohanan Hamatbil, Yohanan o imersor, que sempre declarou que ele cresça e que eu diminua. E o Mashiach, Yeshua, disse sobre ele, um homem humilde, era um sacerdote, descendente de Aharon, mas nunca se exaltou. Yeshua disse, nascido de mulher, jamais terá alguém maior que Yohanan. Porque ele, uma pessoa extremamente humilde, nunca realizou um milagre. Mas para o Eterno isso não importa. Milagre não importa. O que importa é a vida. É a humildade. É o coração. Mas Yeshua também fala, mas aquele que se tornar humilde, aquele que se tornar o menor de todos, será ainda maior. Isso ensina-nos a contar os nossos dias. Comece a viver a partir de agora de uma forma melhor. Seja melhor do que você foi ontem. Sempre assim. Nunca volte atrás. Siga em frente, sendo uma pessoa melhor a cada dia. É impossível de uma hora para outra você resolver todos os problemas da sua vida. É impossível você resolver todas as áreas da sua vida, mas é possível você cada dia buscar o melhor. É possível cada dia você amar mais. Você tirar do seu coração o ódio, o orgulho, a prepotência, a arrogância. É possível. É possível porque se a palavra de Adonai está dentro de você, você é uma nova criatura. Você é uma pessoa melhor. Coloque em prática isso. Nunca se esqueça do que você é. Você é alma vivente. E quando Adonai quiser, a vida sairá de você. Isso acontecerá com todos nós. Como lemos agora. Somos como ervas. Somos como as flores do campo. Mitzvah, mandamento da morte. Existe um mandamento para o sacerdote, como já vimos no início, como já vimos aqui nessa porção. O sacerdote, ele jamais poderia se aproximar, ele jamais poderia participar de um funeral, ele jamais poderia participar do enterro, salvo se fosse do seu parente próximo. Salvo isso. Fora isso, não. Porém, existe um mandamento para o sacerdote. Eu quero que você entenda isso. O Met Mitzvah. O Met Mitzvah, o mandamento da morte, o mandamento de morte, é o seguinte mandamento. Tanto para o sacerdote como para o levita. Aquele que é descendente de Levi, mas que não é da casa de Aharon. Eles têm a obrigação de proceder com o enterro de uma pessoa que está morta ali e não há nenhum parente, não há ninguém, não há nenhuma pessoa que se deu conta dele. Ou seja, uma pessoa um indigente, alguém que não...
um indigente ou algum estrangeiro ou alguém que morreu ali e não há ninguém que conheça aquela pessoa. Ela está ali abandonada, um corpo abandonado. E ninguém tem o interesse de chegar lá e proceder com o enterro. Salvo nessa situação, o sacerdote, é um mandamento para o sacerdote e também para o levita, proceder com o enterro daquele corpo, daquela pessoa. Perceba que dessa forma não haverá plateia para o sacerdote, como também não haverá dinheiro, pagamento. Quem é que vai pagar? Quem é que vai pagar pelo enterro, pelo funeral? Se o cidadão não tem ninguém. Então, salvo nessa circunstância, ele deve proceder com o enterro. Isso é o chamado Met Mitzvah, o mandamento de morte, o mandamento da morte. Isso é muito importante. Está no Talmud, dos Talmudes mais antigos, o Vaikra Rabbah. E tem um tratado que trata justamente de todos esses detalhes referentes ao sacerdote. Dessa porção. O sacerdote não pode casar com a mulher divorciada, o sacerdote não pode casar com a viúva, o sacerdote tem que casar com a mulher virgem, ele não pode casar com a mulher que alguns boatos correm sobre a integridade dela, envolvida com algum escândalo. Não, ele tinha que se casar com a mulher virgem, tal. E também fala sobre a questão do enterro. Ele não poderia participar de enterro, salvo se fosse seu parente próximo. E aí trata do Met Mitzvah. Ninguém enterrou aquela pessoa que está morta ali, porque ele não tem parente, ninguém o conhece, ninguém sabe quem é. É uma pessoa estranha. É uma pessoa que veio de outro lugar e acabou morrendo. Ninguém o conhece, ninguém tem amizade com ele, ninguém sabe. Isso seria a obrigação do sacerdote, proceder com o enterro. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou ler para vocês uma história muito bonita agora, que com certeza você já ouviu, já leu, ou já ouviu alguém falar sobre essa história, porque é uma história muito conhecida. Ela é tão conhecida, e conhecida desde o primeiro século, que até os dias de hoje há um museu dedicado a essa história, lá em Israel. Há um museu dedicado a essa história que faz parte do Rishot Hatevah Haganim, os parques de Israel, aqueles parques administrados, pelo governo de Israel. Rishot Hatevah Haganim, os parques naturais da natureza. E um desses parques é dedicado a essa história. Estou falando uma coisa que não estou falando porque eu ouvi, não. Eu sei que tem, que eu já passei. Eu sei que tem, eu já estudei sobre isso. Muitas pessoas ignorantes na Terra, viu, gente? Mas saiba, por exemplo, que há um parque administrado pelo próprio governo de Israel, que trata da história que nós iremos ler agora. Essa história ficou tão famosa, olha só, essa história ficou tão famosa que não é uma história, não é um fato, não. É uma história, é uma parábola. Ela ficou tão famosa que até os dias de hoje, que hoje há um museu dedicado a essa história, a essa parábola. Agora você vai ler essa história, ouvir essa história com outros olhos. Vamos lá. Abra, por favor, nos Escritos Nazarenos, no livro de Lucas. Lucas capítulo 10, verso 25.
Lucas, capítulo 10, verso 25. Eu vou ler todos os versos e comentar um a um para vocês. Cada verso eu vou comentar. Todos os detalhes. Porque nessa história tem muitos detalhes ocultos a muitas pessoas ao longo da história. Que não conseguem enxergar os detalhes maravilhosos dessa história. Vamos começar pelo verso 25. Especialista na Torá. Um especialista, uma pessoa que estudava a Torá e ensinava a Torá. Uma pessoa versada, sabia ler, sabia escrever, e sempre uma pessoa que era chamada especialista na Torá, ela era uma pessoa que estava apta a ensinar a Torá ao povo. Se levantou para pôr Yeshua à prova. Onde é que Yeshua estava? Ele estava em Jerusalém. Isso nos conta o final do capítulo 9. Final do capítulo 9. Ele estava indo em direção a Jerusalém. Perguntando-lhe, olha a pergunta do especialista da Torá ao Rabi Yeshua, ao mestre Yeshua. O que e chama de Rabi, meu mestre, o que preciso fazer para obter a vida eterna? Isso é uma excelente pergunta. O que eu preciso fazer para obter acesso ao Olam Rabá, ao mundo vindouro? E o mundo vindouro, o Olam Rabá, ele é a vida eterna. É o momento em que a morte sairá definitivamente da nossa vida. Não haverá mais morte. Seremos como no princípio da criação. No Gan Éden, sem morte. Pois todos escolheram a vida. Uma escolha que fazemos ao longo da história, da nossa vida. Mestre, meu mestre, o que eu preciso fazer para obter a vida eterna? Essa é uma pergunta que as pessoas se fazem até os dias de hoje. E cada religião vai lhe dizer uma coisa. Algumas vão dizer, você tem que se tornar membro, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. Alguns vão dizer que você tem que pagar dinheiro, tem que comprar o seu lugar no céu, entre aspas, né? Cada época, cada religião conta uma coisa. Algumas dizem que você tem que se explodir, que se matar, que dar a sua vida pela causa, pela religião, que você vai para o paraíso com 70 virgens e assim sucessivamente. Cada religião diz uma coisa. Mas o que é que Yeshua, o Mashiach, ensina? Qual a resposta da pergunta? Lembre-se que ele era um especialista, quem perguntou, o nome dele não é citado, ele era um especialista na Torá. O que é que Yeshua responde para ele? O que está escrito na Torá? O que está escrito na Torá? Como você a lê? Como você interpreta? O que é que a Torá diz? Tem algo que você já tem que... Tem algo que você aqui já tem que absorver. A vida eterna está na Torá. O próprio Yeshua diz que a vida eterna está na Torá. A Torá fala sobre a vida eterna. A vida eterna está escrita na Torá. Ele respondeu, o especialista na Torá respondeu: você deve amar Adonai, seu Elohim, vou chamar, né? Com todo o seu coração, de toda a alma,
com todas as forças e de todo o entendimento. Vê a Ravitalerea Raca morra e amar ao próximo. Vê a Ravitalerea Raca morra e amar ao próximo como a si mesmo. Essa resposta está na Torá? São duas respostas que ele deu. Amar ao Eterno sobre todas as coisas, e a segunda resposta, e ao próximo como a si mesmo. Lembre-se, são duas tábuas da Torá. Uma tábua refere-se a mandamentos, 5 primeiros mandamentos, só em relação a Adonai. E a segunda tábua, só em relação ao outro ser humano. De ser humano para ser humano. A primeira, do ser humano para com Adonai. A segunda, do ser humano para com o ser humano. A resposta que ele deu está na Torá? Está corretíssima. Amar Adonai com todo o seu ser, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E amar Adonai significa obedecer aos mandamentos. Está escrito? Demonstro graça aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Mas, ao mesmo tempo que amar Adonai já significa tudo isso, mas é bom listar que não existe, como ensina Yohanan Hashaliach, Yohanan o emissário, não existe você querer amar somente Adonai, que você nem vê. E o próximo que está perto de você, você diz simplesmente que não ama. Não, o próximo eu não amo, não, mas o Eterno eu amo. Ele diz que isso é impossível. E realmente é impossível. Se você não ama aquele que você vê, como você pode dizer que você ama aquele que não vê? Então, as duas coisas, as duas tábuas, essas duas respostas, é a resposta completa. Amar ao Eterno sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muito bem. Esta é a resposta correta. Yeshua disse: faça isso e você terá a vida e você viverá. Ele já não estava vivo? Porque se ele estava falando, ele estava vivo. Mas Yeshua estava falando do Olam Rabá, da vida eterna, do mundo vindouro. Faça isso e você terá a vida. Mas ele querendo se justificar, tá vendo como são as coisas? Disse a Yeshua: e quem é o meu próximo? Veja, as pessoas buscam, elas ficam buscando uma brechazinha na Torá. Um escape para não obedecer o mandamento. Mas quem é o meu próximo? Como eu vou saber quem é o meu próximo para eu amá-lo? O meu próximo é só o meu parente? Aquele que está perto de mim? Quem é o meu próximo? Em resposta, verso 30. Em resposta, disse Yeshua: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jericó. Ou seja, saiu de Jerusalém, que está a uma altitude de 800 metros acima do nível do mar, e foi descendo em todos os sentidos, tanto no sentido de descer geograficamente, na altitude, como também no sentido, da santidade relativa ao lugar santo, a Jerusalém, para um lugar, Jericó, que no passado foi um local de adoração pagã. Tanto é que Yehoshua, quando destruiu os muros de Jericó, ele declarou que havia uma maldição para aqueles que levantassem os seus muros de novo, e foram levantados. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. Hoje são habitadas, a grande maioria, por árabes. Mas na época não.
Na época viviam as pessoas, obviamente, marginalizadas. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando foi atacado por assaltantes. Eles lhe tiraram a roupa, espancaram-no, ou seja, um latrocínio. Roubaram e ainda espancaram o homem para que ele fosse morto realmente. E foram embora, deixando quase morto. Ele não estava morto, mas quem passasse e visse, a pessoa está morta. A pessoa, vamos dizer, estava desmaiado, ele não estava morto, mas quase morto. Visualmente, estava morto. Coincidentemente, olha o detalhe aqui. Coincidentemente, verso 31, um sacerdote, você tem que captar as coisas aqui, os detalhes. Logo, um sacerdote, o que o sacerdote está fazendo? Saindo de Jerusalém e indo para Jericó. Primeiro passo. Mas aconteceu. Um sacerdote estava descendo pela mesma estrada, o caminho entre Jerusalém e Jericó, o caminho antigo, que existe até hoje. E olha só, o sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. Ele viu o homem lá morto. Olhando, estava morto. Ele passou pelo outro lado. Por que ele fez isso? Ele não cumpriu o Met Mitzvah. Ele era um sacerdote. Ele tinha obrigação, não tinha ninguém ali. Ninguém reivindicando aquele corpo, querendo enterrá-lo. Se tivesse uma multidão de gente ali, ele tinha que passar realmente longe. Mas não tinha ninguém. Ele tinha obrigação de ir lá. E se tivesse morto, enterrar aquele homem. Se não tivesse morto, ajudá-lo. Mas ele passou como se nada tivesse acontecendo. Passou pelo outro lado da estrada. E Yeshua ainda usa outro detalhe. Verso 32. Assim também, obrigação do sacerdote e do levita. Met mitzvah. Mas os dois que tinham obrigação de fazer, não fizeram. Simplesmente passaram como se nada estivesse acontecendo. Agora, olha, vai ficar mais estranho ainda o verso 33. Mas um homem de Choron, Samaria, estava de viagem. Mas como é que esse homem estava de viagem se o povo, os samaritanos, jamais iam a Jerusalém? Jamais. E eu quero mostrar a vocês uma coisa. Por que Yeshua ele cita esse homem samaritano? Volte um pouco a página, no capítulo 9, verso... É só voltar a página, é a mesma história, mas um pouco anterior. Olha que coisa maravilhosa. Capítulo 9, 51. Você se lembra do capítulo 4 de Yohanan, quando Yeshua, indo a Jerusalém, ele passa ali por Choron? Ou não, perdão, voltando de Jerusalém, subindo pela Galil, entre a Galil e Jerusalém, e a Judéia, está Choron, Samaria, onde está o Monte Grizim e o Monte Eival, onde está o túmulo de Yosef. Lá, Yeshua esteve lá no poço,
e se encontrou com aquela mulher que tinha muitos maridos, já tinha tido muitos maridos, e de repente revelou para ela quem ele era, e os habitantes de Choron ficaram felizes e não quiseram deixá-los ir embora. Ele ficou uns 2 dias com eles, muitos sinais e maravilhas foram feitos. Se alegraram muito. Depois disso, vem o verso 51, capítulo 9 de Lucas. À medida que se aproximava o tempo de dele ser levado ao céu, decidiu partir para Jerusalém. Ele enviou alguns mensageiros à frente que entraram em uma vila de Choron, Samaria, a fim de preparar todo o necessário. Porque eles iam dormir lá para continuar a viagem. Entretanto, todavia, contudo, porém, mas sem ir, os moradores de lá não lhes permitiram a estada. Por quê? Mas eles não tinham ficado impressionados com Yeshua da outra vez? Mas agora não permitiu, porque descobriram que o destino deles era Jerusalém. Os Talmidim ficaram tão revoltados com aquilo. Yaakov e Yohanan viram isso e disseram: o Senhor quer que peçamos o derramamento de fogo do céu para destruir essa gente. Mas ele se voltou e os repreendeu e foram para outro lugar. E logo depois, ele, que poderia ter ficado com raiva dos habitantes de Choron, que odiava Jerusalém, sempre odiaram, sempre. Porque o lugar para ele de adoração era o Monte Gerizim. Isso é da época que as 10 tribos se dividiram das 2 tribos. As 10 tribos lideradas por Efraim. As 2 tribos, Yehuda e Biniamim. Desde essa época, quando foram formados os samaritanos, que é uma mistura entre israelitas e outros povos, que os assírios fizeram isso, 700 anos antes de Yeshua. Sempre os samaritanos tiveram essa rixa. Então, quando Yeshua diz aqui que o samaritano está indo para Jerusalém, é estranho. Sendo que há pouco tempo atrás, eles passaram por uma situação em que os samaritanos os destrataram, não deram dormida para eles. Era Jerusalém. Mas você acha que ele guardou rancor no coração contra esse povo? Não. Ele, inclusive, usa um exemplo, uma coisa maluca, louca, porque como pode um samaritano ir a Jerusalém? Isso é uma coisa forte. Toda parábola, realmente, toda parábola, ela tem coisas completamente fora da realidade. Mas é para você pensar no que significa. O homem de Choron, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, encheu-se de compaixão. Aproximou-se dele, pôs óleo, shemen, óleo, e vinho. Que estranho, como é que a pessoa coloca vinho? Como é que a pessoa coloca vinho? Mas são 2 elementos significativos: o óleo e o vinho. O óleo simboliza justamente a Torá. O shemen, o óleo que acendia as lâmpadas da menorá. A queima é o cumprimento dos mandamentos. E o vinho? O vinho simboliza tanto alegria, como também simboliza a remissão dos pecados. Nas feridas do homem. E as enfaixou. A seguir, colocou sobre o seu animal, levou a uma hospedaria. Essa hospedaria existia. A história é fictícia, mas o local, Jerusalém, existia.
Jericó existe, Jerusalém existe, a estrada que liga Jerusalém a Jericó existe, e a hospedaria também tinha uma hospedaria. Essa hospedaria, no futuro, se tornou um local onde as pessoas iam por causa dessa história. E hoje se tornou um museu. Que coisa linda. Essa história nunca morrerá. Vamos terminar a história. Levou à hospedaria. Cuidou dele. No dia seguinte, deu dinheiro equivalente a 2 dias de trabalho ao dono da hospedaria. Ele disse, cuide dele, se você gastar mais do que isso, eu ressarcirei quando regressar. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele respondeu, ele não falou, o de Chorão, aquele que demonstrou misericórdia para com ele. E Yeshua disse, vá e faça o que ele fez. Vá e faça o mesmo. Independente de quem seja. É um ser humano. Isso é o próximo. Quem é o próximo? É alguém que eu conheço? Quem é o próximo? Aquele homem conhecia Chorão, conhecia aquele outro que foi assaltado? Ele conhecia? Não. Ele convivia? Não. Era seu parente? Não. Não importa de onde seja. Qualquer ser é o teu próximo. É isso que a história significa. Pessoas, independente de quem são, de onde são, independente de povo seja, por pior seja, olha para o ser humano e vê o ser humano. Não as suas práticas. Lembre-se da paraxá anterior, Kedoshim, separado das práticas das pessoas e não das pessoas. Isso é santidade. Provérbios capítulo 3, Mishlei, capítulo 3, esse é isso mesmo. Não é Yaakov ainda, Provérbios capítulo 3, Provérbios, depois do terreiro de Salmos, 3, verso 27. Não deixe de fazer bem a quem precisa. Escrito, não deixe de fazer o bem a quem precisa. Quando vem em mãos poder de fazê-lo, se você pode fazer o bem e não faz, você comete pecado. Vizinho, vai embora, volte mais tarde. Darei isso a você amanhã, se você pode ajudar naquele momento. Se pode fazer naquele momento, faça. Você não sabe o dia de amanhã? Nós somos como a erva do campo. Um vapor que se dissipa. Agora sim, Yaakov, capítulo Yaakov. Tiago. Que coisa terrível. Yaakov, capítulo 4, verso 11. Irmãos, mal uns dos outros. Quem fala mal contra um irmão ou julga seu irmão, pessoa da terra. Fala contra a Torá. E se você julga a Torá, não é praticante dela, mas seu juiz. Há apenas zoador da Torá, juiz, com poder para salvar e destruir, que é para julgar
outro ser humano. Agora ouçam, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, faremos negócios, ganharemos dinheiro lá por um ano. Vocês nem sabem se estarão vivos amanhã. Porque todos são uma neblina que aparece por um pouco e depois se dissipa. Neblina. Em vez disso, vocês deveriam dizer, Imitse Hashem. Imitse Hashem. Uma palavra, uma frase muito utilizada hoje em dia em Israel. Imitse Hashem. Imitse Hashem, se o Eterno permitir, está nos escritos nazarenos. Uma coisa que, algo que nós usamos hoje em dia demais, Imitse Hashem. Todo o povo de Israel tem esse costume de usar essa frase, Imitse Hashem, se o Eterno permitir. Sabe onde é que você encontra isso? Nos escritos nazarenos, o maior tesouro judaico da humanidade. Gente que despreza, porque é tolo, é tolo. Tolo! Quem tem Torá, quem estuda a Torá, esse está apto para estudar os escritos nazarenos. Com certeza. Agora, se você não estuda a Torá, quer estudar os escritos nazarenos, é como uma pessoa que abre um livro e, em vez de ler o início do livro, já quer ir para o final. Vai entender o quê? Nada. Não vai entender nada. Você viu como você entendeu melhor essa história, essa parábola, você entendeu melhor? O sacerdote, o levita, que tinha obrigação, nem isso ele fez, a obrigação dele, ele não fez. Mas uma pessoa que não tem nada a ver com a história, que não tem nada a ver, um homem afastado da vida de Israel, de Chorom, de Samaria, que odiava Jerusalém, mas estava lá. Que é um ser humano. Você deve ajudar, não importa a quem. Você deve fazer o bem. O ser humano é como uma neblina que se dissipa. Uma relva, uma erva verde, uma flor do campo que logo murcha e se acaba. A nossa vida passa muito rápido. Ensina-nos, Adonai, a contar os nossos dias, para que nos tornemos sábios. Aproveite o dia, seja melhor a partir de agora, seja melhor a partir de agora, seja uma pessoa diferente, faça sempre o melhor a cada dia. Nunca volte atrás. Aquele que pega no arado e olha para trás, não é digno de mim, diz Yeshua. Já lemos Provérbios. Livro de Provérbios. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que nos tornemos pessoas sábias. Contar os dias é saber que a sua vida logo se acabará. Então começa a agir agora, como se fosse o teu último dia, a tua última semana, o teu último mês, o teu último ano. Seja sábio. O importante não é como começa, mas como termina. Não importa o que você fez até hoje para trás. Se você foi uma pessoa excelente, mas a partir de agora você começa a fazer o que é mal, o que é errado, tudo que você fez no passado não será lembrado. Se você foi uma péssima pessoa, um péssimo pai, um péssimo marido, uma péssima esposa, um péssimo irmão, um péssimo amigo, se você a partir de agora começar a fazer o que é certo, o que é correto, sendo sábio dessa maneira, aproveitando o seu dia, desapegando dos bens materiais, amando ao próximo como a si mesmo, cumprindo a Torá, obedecendo os mandamentos. Tudo que você fez no passado de ruim não será considerado, está escrito. O importante não é como começa, mas como termina. O importante é como termina. Ensina-nos, Adonai,
a contar os nossos dias. Que Adonai te abençoe e te guarde. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom a todos. Uma boa noite a todos. E até amanhã. Imitse Hashem, se o Eterno assim permitir. Imitse Hashem. Laila Tov a todos. Shabbat Shalom.